Interessante que essa festa do Purim, segundo Macabeus, capítulo 15, eles dizem que ela já acontecia antes de 160 ou 160. Mas alguns historiadores dizem que não podia ser bem assim, porque essa festa ela está ligada a esse acontecimento do contexto do livro de Esté. Ok? A outra particularidade sobre a questão da historicidade do propósito, nós sabemos que alguns críticos tendem a desfazer da literatura do livro de Esté, não concordando com os relatos. Porém, nós temos o grande Heródoto, que ele mostra o caso da Esté assumindo o lugar de Vasti, ele comprova pelos anais históricos, como também o relato do banquete. Heródoto também faz menção nos seus escritos. De modo que nós não podemos desacreditar. Aliás, nós podemos até nos valer das ciências auxiliares da Bíblia, como a arqueologia, a antropologia, não é assim? Mas a nossa base maior não é nem a arqueologia e nem a antropologia. Qual é a nossa base? É a Bíblia. Porque a Bíblia diz, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Então nós cremos no que a Bíblia diz. E o próprio judaísmo compreendia o cano do Sefer, do livro de Esté, como sendo um livro canônico. Houve uma discussão sobre o livro de Esté, o de Cantares e Tiago, para entrar no cano, mas eles tiveram um consenso que realmente era a palavra de Deus. Isso, até mesmo posteriormente o Lutero faz uma pequena correção. Quando ele chamou a carta de Tiago de palha, ele não estava desfazendo dela, é importante entender isso. Não vou entrar nesse detalhe. Alguns livros, só para mostrar a seriedade, alguns livros não entraram logo no cano, não é porque eles não acreditassem. Os livros já eram lidos e aceitos na comunidade, mas não entraram porque eles queriam mais uma averiguação dos dados, das comprovações. Por isso que nós estamos, como foi o caso de Apocalipse, dentre outros livros, ok? Então, você tem aqui a historicidade e o propósito. E aí nós temos dentro desse livro que não aparece o nome de Deus. Mas não é só o nome de Deus. Você não vê falando sobre a lei, você não vê falando sobre templo, você não vê falando sobre oração, não é assim? Vai lá, jejum e etc e tal, aqui e acolá. Mas a ênfase não era esta. Por que o nome de Deus não aparece? Por que os judeus não tratavam assim? Alguns historiadores querem dizer que eles não fizeram isso porque era perigoso naquela época servir a Deus, mas não era verdade. Porque os persas eram tolerantes com qualquer religião. Quem tivesse seu Deus, ele tolerava. Até o próprio Nabucodonosor, ele valorizava a crença dos outros. Eles queriam lucro, eles não queriam saber se tu era ateu, se tu era agnóstico, satanista, diabólico. Ele queria saber dos interesses dele. E se não confrontasse ou conflitasse com os interesses do Estado, então estaria tudo ok. Alguns dizem que como Israel, interessante é o seguinte, quando o rei Nabucodonosor assume a Babilônia, Donald Stamp fala de 1 milhão de judeus que tinham lá na província. Porém, alguns historiadores dizem que os que estavam lá eram aproximadamente 2 milhões. 2 milhões de judeus. O certo é que nós podemos perceber que alguns vão migrar para outros lugares, não vão ficar só na Babilônia, como é o caso de Mordecai. Não é isso? Mardoqueu ou Mordecai, ele vai se dirigir para uma das capitais do Império Persa, que era Suzã. Então é muito importante atentar a isso. E aí o nome de Deus, eles dizem que não aparece, porque o povo que estava lá em Suzã, também é suposição, que estava em Suzã, eles estavam como que fora da teocracia, não estavam mais dentro daquela perspectiva do pacto, era como se estivesse desobedecendo a Deus, por isso que Deus não fez questão de o seu nome aparecer. Também não. Também não. Eu não concordo muito com essa tese. Eu não concordo muito com essa tese de dizer que ele não vai, porque se vocês analisarem, eles querem dizer aí que eles não estavam mais naquela linha teocrática. Eu não concordo muito bem. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa para os judeus.
E aonde eles estivessem, Deus disse que ia fazer o quê? Trazer. E quem move o coração é o próprio Deus. Não é assim? Então, eu acredito que Deus os levou para lá porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Isso é muito interessante. Porque se você analisar, vamos analisar também o livro de Cantares. O livro de Cantares é mais um livro romântico. E há 4 teorias para Cantares que eu não vou entrar aqui nesse detalhe. A quarta coisa sobre o livro são os antecedentes históricos. É muito importante isso aqui, porque ninguém constrói o presente ou o futuro sem antecedentes históricos. E por que esse livro aqui ele é interessante? Ele é interessante para mostrar que como Israel não cumpriu cabalmente com os propósitos divinos, ao longo do tempo eles foram sendo atingidos. Deu para entender? Nós temos o cativeiro babilônico, não é isso? Nós temos, por exemplo, em 722, quando a Síria domina o povo de Deus, do lado norte. Em 586, Judá. 100 anos depois, vem o poder da Babilônia e domina quem? Domina o povo de Deus. Por quê? Por causa da idolatria, por causa do pecado. Então Deus vai mandar o cativeiro. Quando você olha para o livro de Daniel, quando você olha para o livro envolvendo, por exemplo, porque nós vamos ter 3 livros que trata, aliás, 2 livros que tratam da reconstrução, Esdras e Neemias. 2 livros da reconstrução. Quando você olha para Daniel e para Esther, você tem Ezequiel, você vai analisar o seguinte, que você tem dentro do império um povo que está fora da sua terra por não cumprir a palavra de Deus. Então, é muito importante que até a má fama do povo de Deus passaram a ser visto como desobedientes, passaram a ser visto como não respeitava a lei de Deus. E aí você tem um antecedente histórico maléfico. E isso trouxe prejuízo para o povo de Deus, Israel. Então, quem é que está lá na Pérsia? Quem estava na Babilônia? Judeus que na verdade não cumpriram, não todos. Mas a consequência de alguns trouxe a consequência para todos. Inclusive Daniel. Daniel e seus companheiros não eram desobedientes. Eram crentes, eram fiéis, como também Mordecai. Todos eles tinham as suas tradições judaicas. E no meio desse povo tinha um remanescente, fiel que servia a Deus. Então, aqui você tem antecedentes históricos que mostram que a desgraça entrou, porque o povo de Deus fez o quê? Desobedeceram. Lá no capítulo 1 de Neemias, quando Anani diz assim, lá nós estamos na miséria. Toda aquela miséria não era miséria ocasional, não era uma miséria natural, era miséria por causa do pecado. Mostramos aqui que toda a miséria no livro de Juízes era devida ao quê? Ao pecado. Então, é sempre bom você analisar os antecedentes históricos. É sempre bom analisar. Então o livro ele trata dessas questões, ok?